todo mês de novembro, nós estamos divulgando o segundo encontro em busca pela paz, onde as casas espíritas estão solicitando alguns palestrantes que falem um pouco sobre isso. Nós temos também nas internet, quem quiser acompanhar, ela é Newton Júnior, psicanalista, é o nome dos nosso YouTube. Vocês podem ver todo o nosso evento. Falar de paz, a gente logo imagina em conflito armado. A gente acha, quando fala em paz, fala sério, estamos falando de guerra, vamos acabar com as guerras. Terminar com um conflito armado é muito difícil, porque esse conflito já vem durante milênios. E como somos reencarnacionistas, nós sabemos que os mesmos que hoje estão em conflito entre Rússia e Ucrânia, Palestina e Israel, principalmente no Oriente Médio, essa guerra vem há mais de 2000 anos, bem antes de Jesus, vem esse conflito. E a única forma de terminar o conflito, que já estava previsto por Jesus, quando ele disse que haveria guerras e ranger de dentes, não que Jesus previu algo inevitável, porque toda previsão, toda profecia, principalmente aquelas que nos levam, que nos trazem a dor, elas foram feitas com um aviso, ou seja, para não acontecer. Elas foram feitas para não acontecer. Porque quando é uma fatalidade, algo que é inevitável, o plano espiritual não nos avisa, só nos aguarda, nos ampara, antes, durante e depois. Mas as profecias foram feitas para não acontecer. Por isso que ela tem milênios, porque nós não acordamos para essa responsabilidade. E a responsabilidade não é de uma nação, não é de um grupo, a responsabilidade é individual. Cada um de nós. Muitas vezes me perguntam, mas o que eu tenho a ver com a guerra do Oriente Médio? Eu nem concordo com aquilo. Ou com a Rússia, aquela criminalidade hedionda. Eu nem concordo com aquilo, eu não tenho nada a ver com isso, não. Todos nós sabemos que nós somos seres energéticos. Todos nós sabemos que os pensamentos, ele é uma transformação, ele é transformado através do nosso sentimento. Tudo que sentimos, tudo, sem exceção, vai para a psicosfera. Tudo. E os sentimentos, eu não vou falar muito em pensamento, em palavra, porque a gente define que a palavra tem poder. A palavra, ela verbaliza um sentimento ou um pensamento, mas necessariamente ela não está verbalizando a verdade, aquilo que eu estou sentindo, não é isso? Às vezes nós falamos que vamos fazer algo por interesse e não fazemos. E quando nós verbalizamos que vamos fazer, o nosso sentimento gera uma negativa. A gente sabia que não ia fazer e sabia que nós não tínhamos intenção nenhuma de fazer. Então o poder da palavra é limitado ao sentimento. As nossas emoções e nossos sentimentos é que geram essa verdade. E um simples sentimento de revolta, de mágoa, de rancor, não vou nem falar do ódio, né? Esse sentimento, ele alimenta no mundo espiritual uma energia nociva. Ela cria um pântano de energias negativas. E essas energias negativas são as mesmas energias que esses espíritos que estão na psicosfera, no mundo da erraticidade, no mundo espiritual, utilizam para poder conseguir aquilo que eles querem. A maioria dos espíritos, uma pequena minoria de espíritos, já sabem que não vão ficar mais neste planeta.
Todos nós já ouvimos falar que estamos passando por um período de transição, que nós estamos iniciando a regeneração, nós estamos no ápice do amanhecer da regeneração, e por isso esse borbulho, né, esse momento de insanidade individual, né? Todos nós reconhecemos que nós não estamos bem, não é verdade? Nunca houve tanta depressão, tanta síndrome do pânico, tanto transtorno de ansiedade. O Brasil é campeão do continente, do nosso continente, é a nação que está em primeiro lugar, de transtorno de ansiedade. Nós estamos muito ansiosos. E a ansiedade, ela é provocada pela insatisfação presente. Hoje eu estou insatisfeito com algo que eu não consigo resolver, deveria, porque afinal de contas, esse processo que eu não consigo resolver e que me incomoda, fui eu mesmo que criei. Não foi meu marido, não foi a esposa, não foi a sogra, não foi o cunhado, não foi o patrão, não foi meu irmão egoísta, não foi. Esse projeto na qual eu estou presente, fui eu que construí. E vou lhe dizer, lá na espiritualidade, eu assinei o contrato e reconheci firma, para não fugir da responsabilidade. Mas quando nós chegamos no mundo material, a gente esquece, né? Todos nós sabemos que vem a névoa do esquecimento. Por quê? Porque nós estamos em provas, ou em provas ou em expiações. E quando nós estamos em prova, o que a professora, agora não tem mais isso, mas como é que era antigamente, na minha época, né? Guaraná de rolha. Na minha época a professora falava assim: estamos em prova, guarde os cadernos, caneta e lápis e borracha apenas em cima da mesa. Ou seja, era a hora da prova. Hoje não, hoje guarda o celular, vê se não tem nenhum fone no ouvido, né? Mas nós estamos em prova, e nós estamos em prova. Nós esquecemos por quê? Porque aquilo que assumimos na espiritualidade, nós precisamos cumprir. Não para agradar a Deus, como a gente às vezes acha, né? Não para agradar Jesus, não para agradar os nossos amigos espirituais, não para agradar ninguém. Nós estamos em prova para nos aprimorar, lapidar as nossas má tendências, cumprir a promessa que nós fizemos para conosco, não foi para com Deus. Muitas vezes pedimos perdão a Deus pelo erro que cometemos, Ele não vai nos perdoar nunca, você sabia? Jesus jamais nos perdoa. Sabe por quê? Porque Ele não se magoa conosco. A mágoa, o rancor é coisa nossa. Só perdoa aquele que não sabe amar. E por Jesus nos amar muito, Ele nunca se magoa conosco. Ele nos compreende. Ele sabe que nós somos crianças ainda em berçário. E nós, como adultos, quando uma criança no berçário, ou de ter idade, quando comete o erro, a gente não fica com raiva, a gente compreende a criança. Pode até, de alguma maneira, evitar que ele faça de novo. Mas nós não nos sentimos magoados nem feridos. E assim Jesus nos ama tanto, que um espírito como Ele, de escola, uma luz como o sol, conseguiu, ou pediu, não sei, não tenho essa capacidade de avaliar, para abaixar a sua luz durante milhares de anos, para poder, como se eu pegasse o sol e colocasse ele dentro de uma caixinha de fósforo. Se eu tivesse esse poder tecnológico, né, de poder reduzir o sol e colocar uma lamparina para iluminar a escuridão da ignorância que a humanidade vivia na época, que nós vivíamos na época, porque nós somos seres reencarnacionistas, não somos? E se somos reencarnacionistas, nós estávamos na época de Jesus, se não na Palestina, mas estaríamos talvez na África, ou seja, povoando o planeta, ou então no mundo espiritual.
nós estávamos lá, vivendo aquela egrégora maravilhosa quando Jesus nasceu até os seus 30 anos. Mas vivemos também a época da escuridão, quando no momento entre Jesus e Barrabás, após ele ter passado os 3 anos curando-nos, orientando-nos, curando-nos não só fisicamente, mas espiritualmente, e também na ignorância, nos trazendo a verdade, a nossa verdade, quem somos verdadeiramente. E Jesus se fez isso porque nos ama, e nos deu a escolha, nos deu o livre-arbítrio, como nos dá hoje. Tudo que está acontecendo à nossa volta, as guerras, os conflitos, os crimes hediondos, é o nosso livre-arbítrio de escolher o que queremos fazer, se ainda estamos escolhendo Jesus ou Barrabás. Jesus representa a salvação como nós ainda não entendemos. Os religiosos, dogmáticos, dizem que Jesus desencarnou e levou todos os nossos pecados. Pronto, já podemos pecar tudo de novo, porque ele levou. Isso é uma falsa ideia. Primeiro, o pecado não existe. Não existe pecado, porque se não tem pecado, não tem inferno, né? Acabou o inferno. Desempregaram o coitado do diabo. Mas nós criamos um grau, né? Os espíritas apagou o fogo do inferno, mas esfriou os louros do mundo espiritual e criou um grau. André Luiz nos trouxe no livro nosso lado. Então, nesse processo de transição que nós estamos vivendo, nós estamos passando num momento crucial das nossas vidas, gente. Crucial. Porque a minha escolha diária ao acordar, a minha escolha vai interceder em todo o mundo. Eu posso não estar no meio da guerra, eu posso não estar matando gente, eu posso não estar nas cidades em que tem crueldade, eu não posso estar na Cracolândia, eu posso não estar no mundo das drogas, eu posso não estar no mundo da imoralidade, do roubo, do assalto, mas eu posso estar municiando esses espíritos que interferem em nosso planeta negativamente. E olha que é a minoria, apesar de ouvir muito isso, não tem mais jeito, a Terra não tem mais jeito, está todo mundo perdido, a maioria desse planeta tem que ir embora daqui, mas é a minoria, viu, gente? Segundo a própria espiritualidade, não chega a 10%, se chegasse, aí que estava tudo perdido mesmo. A maioria de nós, maioria da população planetária, que hoje está em torno mais ou menos de 30 bilhões ao todo de espíritos, né? Onde 8 estão encarnados, outros estão no mundo espiritual, porque está havendo uma migração. Nós estamos recebendo espíritos de outros planetas, né? De outras dimensões, muito mais do que planeta, dimensões, porque nessa transição nós não estamos sozinhos, eles já conheceram o que nós estamos conhecendo hoje, então estão chegando para nos mostrar o caminho de saída, mas ele é individual, gente. Nós reencarnamos para nós, eu reencarnei para mim, não reencarnei como um missionário. Até mesmo o Gandhi, até mesmo o Chico, até mesmo o Divaldo e tantos outros reencarnaram para ele. O único que encarnou, que não reencarnou, o único que reencarnou para nós foi Jesus. Porque ele tinha um compromisso conosco, porque nos ama. Está conosco desde a criação do planeta há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra começou o seu processo. E ele é o grande maestro dessa orquestra de geólogos, né? Biólogos espirituais,
técnicos da espiritualidade. E nós hoje, nesse momento crucial, como eu disse, o meu momento crucial, um pai, uma mãe, um marido, um filho que tanto valoriza, são ferramentas, instrumentos. O personal training, né? As mulheres, os maridos são os nossos personal training, para que a gente possa trabalhar essas emoções que estão em nós. Por isso que é dentro da família que está o nosso maior legado, a nossa maior responsabilidade, e na maioria das vezes a gente nega isso. Não aguento mais meu pai, não aguento mais minha mãe, meu irmão. Eu já perdoei meu irmão, mas é o seguinte, eu perdoei, mas ele lá, eu aqui. Não quero mais saber dele não. Meu pai, quer que eu fale do meu pai, eu esqueci quanto tempo. Por quê? Ele te fez mal? Para mim não fez mal. Para mim ele não fez mal nenhum, mas fez para minha mãe. Ele traiu minha mãe. E eu não suporto isso, eu não permito isso. Mas ele está sempre procurando, eu não quero saber dele. Não quero. Mas ele te fez mal, a mim não fez nada. Muito pelo contrário, sempre me tratou bem. Mas eu não quero saber. Então, nesse processo individual que nós temos hoje, é um processo individual, nós precisamos saber aonde estamos, e nós estamos perdidos nesse processo, desses transtornos psicológicos, espirituais, criando muitas vezes um processo obsessivo, porque eu estou perdido, e quem está perdido não chega a lugar algum. Nós precisamos nos reencontrar a nossa essência divina. Eu acredito que todos nós aqui, não só na nossa doutrina, mas em todas as doutrinas, seja ela qual for, reconhece que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Cada um com a sua linguagem, né? Cada um fala alguma coisa, do barro e assim por diante, mas todos levam a um só conceito: nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos o quê? Amorosos, bondosos, fraternos, solidários, justos e bons. Nós somos, mas não estamos. Não estamos por quê? Porque justamente estamos sufocados sob escombros emocionais, de frustração, de egoísmo, de baixa estima, que nada mais é do que um orgulho. E nesse escombros, o que ele faz? Ele esconde a nossa luz. A luz que Jesus falou que nós temos. Quando ele falou: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Tens uma luz interior. Vá e leve essa luz ao mundo. Jesus acredita em cada um de nós, mesmo estando aonde muitas vezes nós estamos. Jesus acredita e ama o criminoso, o pedófilo, o estrupador, os políticos, né? Está em moda agora. Aqueles que criaram as guerras, Jesus ama, mas compreende que eles estão vivendo na escuridão da ignorância. Escuridão essa que nós chamamos de mal, mas o mal não existe, gente. O mal não existe. Assim como o frio não existe. Por quê? Porque na realidade o mal é a ignorância do bem. Se mede as forças através das forças do bem. A falta do bem nós damos o nome de mal. A falta de luz nós damos o nome de escuridão.
à falta de calor, nós damos o nome de frio. Ou seja, diferente do que é a origem, o resto é a falta. Simples assim. Mas nós justificamos o mal simplesmente porque assim fica mais fácil. Para que eu vou me envolver aonde eu não tenho poder, porque é o mal? Mas nós temos poder sim, não de entrar, né, numa zona de conflito. Não é isso, é loucura, né? Sair daqui lá para a zona de Gaza, Israel, na Ucrânia, e chegar lá e falar assim, em nome de Jesus, eu quero acabar com isso, eu um tiro, né? Com certeza. Mas nós podemos contribuir diariamente para que tudo isso mude, gente. Porque se nós somos 90% dos bons espíritos, os outros 10 aparecem porque todos nós sabemos que o mal é barulhento, né? Vamos falar essa palavra. O mal ele é barulhento. Como nós somos silenciosos, né? A gente não faz barulho, somos silenciosos, a gente só ora, né? Eles conseguem se destacar. Mas nós somos a maioria. Mas, Júlio, como é que eu posso contribuir? Não entendi ainda. Simples. Resolvendo os nossos problemas pessoais. Qual é o meu problema? Por que eu estou deprimido? Por que eu estou angustiado? Porque eu estou com raiva dessa pessoa? Porque eu estou magoado com ela? Mas é porque não. Toda dor que eu cometo em mim, o problema está em mim, não está na pessoa. Se ela está me ferindo, eu estou me permitindo ferir. Porque o meu orgulho, a minha vaidade, de alguma maneira, está permitindo que essa palavra ou atitude me fira. Nada mais é do que um problema pessoal. Uma frustração normalmente. As nossas frustrações são adagas viradas para o nosso lado, meu gente. Quando alguém fala alguma coisa, essa adaga, em vez de eu espetar o outro, eu espeto o outro para a parte da manopla. E ele não sente, mas eu sinto que eu peguei dessa adaga. Shakespeare diz uma frase que é crucial para a gente pensar. Quando queremos ferir alguém, quando temos mágoa de alguém, quando temos raiva de alguém, nós estamos tomando veneno, querendo que o outro morra. Porque cada sentimento que eu tenho de raiva, ódio, angústia, tristeza, rancor, eu estou me contaminando. Organicamente, só para vocês entenderem, as glândulas suprarrenais injetam um hormônio chamado cortisol, que é altamente tóxico quando ele não é queimado, porque o cérebro acha que quando eu estou com raiva, que eu estou com ódio, ele acha que eu estou em perigo, então ele injeta isso no organismo para que eu saia correndo, fugindo do predador. Só que o predador não existe. O predador sou eu mesmo, contra mim mesmo. E esses hormônios ficam no organismo. Ou seja, ele injeta e eu não queimo. Ele injeta e eu não queimo. É que esse meu furor, né, que eu tenho aqui. Eu como, não queimo. Como, não queimo. Né? A gente cria a obesidade. É a mesma coisa, só que é pior, né? Os dois são ruins, mas esse é pior. Porque esse ele prejudica rins, baço, pâncreas e assim por diante, coração, tudo isso. Então, uma forma de hoje, nós estamos vivendo um momento crucial. E Jesus espera que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Ao despertarmos, refletirmos o que nós podemos fazer primeiro por nós. O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Santo Agostinho, quando ia dormir, ele sentava e pensava: quem foi que eu feri? O que eu posso fazer para mudar o que eu fiz errado?
pudesse, no dia seguinte, a primeira coisa que ele fazia, ele ia lá consertar o que ele errou. Se ele não pudesse, ele ficava com aquilo para não fazer de novo. Então, uma forma de nós mudarmos o mundo é começarmos por nós. É uma frase tosca, né? Que se ouve toda hora, mas é a única resposta. Que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre, que essa palavra maravilhosa que está aqui presente, que eles possam, não já está se preparado para recebam a bênção e passem nessa casa bem clara, essa casa maravilhosa, de uma energia indescritível, mas que essa energia possa também ir para os seus lares, através da ligação que vocês têm com suas casas. Esses amigos espirituais estão conectando com nossos protetores, nossos guardiões de nossos lares e daqueles que lá estão. E junto estão fazendo uma limpeza, removendo miasmas, energias deletéreas, formas de pensamentos negativas, desimpregnando das paredes pensamentos deletérios, miasmas, e colocando energia, criando capacitores, para que esses locais sejam pontos energéticos para mais essa semana que se vem. E os seus entes queridos que lá estão, mesmo sem perceberem, estão recebendo aquilo que necessitam. Até mesmo seus animaizinhos, os pets, né? As nossas plantinhas, que também são os nossos companheiros. Tudo isso sabe por quê, gente? Porque Jesus decretou. E se Jesus decretou, nada, nem ninguém pode mudar isso. A não ser nós mesmos, o nosso livre-arbítrio. Mas nós não queremos, né? Nós queremos nossa casa em paz. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.